Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lau do site AnimeX e eu tô aqui para mais um vídeo dos meus 30 dias de anime, onde eu conto aqui para vocês um anime que influenciou nessa minha vida de otaku enquanto otaku aí, e eu trago um anime que faz parte da minha vida, que fez parte da minha vida. Hoje eu trago aqui para vocês Dragon Ball. Gente, Dragon Ball, eu sei que é um anime que muitos canais aí falam, muitos canais bons inclusive falam de Dragon Ball com várias curiosidades, mas nesse caso, nesse vídeo aqui que eu trago pra vocês, eu vou falar as minhas impressões, o como que foi Dragon Ball na minha vida. Só que antes de eu começar a falar de Dragon Ball, não esquece daquela joinha pra cima, joinha pra baixo, deixar aí nos comentários um anime que fez parte ou faz parte da sua vida aí, deixa aí nos comentários, conta pra mim, pra gente trocar uma ideia sobre esse título, sobre essa obra que você tanto gosta. E compartilha, não esquece de compartilhar, dar aquela comentada no site, visita lá, gente. Beleza, gente? Bom, Dragon Ball, pra mim, o primeiro contato que eu tive com Dragon Ball foi literalmente aquela babá eletrônica aí dos anos 80, dos anos 90. Foi a TV. Enquanto que minha mãe, meu avô, minha avó trabalhavam aos sábados, né? E eu e meus irmãos ficávamos em casa e a gente era responsável, né? Ó, que responsabilidade ali, 14 anos, 16 anos, mais ou menos essa idade aí, a gente ficava responsável por cuidar de alguns afazeres. E o meu meu período nessa época aí, curtia muito ficar na frente da TV aos sábados de manhã. E os sábados de manhã eu fui apresentado a Dragon Ball, que era aquele desenho japonês, né? Aquele período a gente já sabia, eu já sabia essa diferença de desenho americano e desenho japonês. E Dragon Ball me encantou. Me encantou pelo quê? O Goku tinha uma inocência que não era forçada. O Goku tinha uma pegada que era interessante. Ele tinha aquele senso de justiça, aquelas piadas visuais, aquelas piadas entre o Krillin, na época, na primeira dublagem foi Krillin, depois Kuririn, e por aí foi. E nesse período de Dragon Ball era gostoso acompanhar sempre aos sábados de manhã Dragon Ball. Tanto que eu ficava ferrado da vida, para não falar outra coisa, quando entrava aqueles infocomerciais que se você ficava ali a semana inteira, Dragon Ball só passava uma vez por semana e você ficava a semana toda ali esperando para assistir, e quando dava o horário literalmente entrava um infocomercial, alguém vendendo carro, aqueles programas, não sei se tem ainda hoje em dia, são programas que entram na programação nas TVs regionais e eles ficam anunciando produtos, carro, moto, loja de roupa e por aí vai. E isso rebentava com tudo, porque uma semana de espera pra não assistir era frustrante, era de ficar louco, era de querer jogar a TV no chão. Bom, e Dragon Ball, esse foi, lógico, o primeiro contato. É uma coisa, Lante, por exemplo, são personagens que eu sinto falta. Essa comédia que Dragon Ball tinha, que misturava a inocência do Goku com não é safadeza da Bulma, com a esperteza do Kuririn, do Krillin, naquele período era um negócio pra rir mesmo, era um negócio bem bacana, gostoso de assistir, que nem eu falei pra vocês agora no começo. Era algo que eu gostava muito de Dragon Ball, que eu acho que infelizmente perdeu muito com o tempo, né? Dragon Ball acabou crescendo junto com o público, né? Naquela época eu via muito o Goku no Super Nintendo. Eu me lembrava do Goku pequeno e olhava pra capa do jogo do Super Nintendo, jogava o Goku grande, sem o rabo, loiro. O que é isso, né? Ah, não, porque o Goku se transforma, você vendo ali no jogo, mas não tinha essa noção, né? De que Dragon Ball, não é que nem hoje em dia, você entra na internet, você pesquisa tudo, você sabe tudo que vai acontecer da história, praticamente aí antes de ser lançada. E naquela época a gente tinha os jogos, mas não tinha o depois, né? A gente sabia que o Goku ia até uma parte e acabava, não tinha mais no SBT. E tempos depois ali, quando foi pra Bandeirantes, Dragon Ball, que já apresentou o Goku grande, né? E ali a gente já tinha essa noção, opa, alguma coisa vai acontecer aqui. Que foi quando a gente descobriu que o Goku se transforma em Super Saiyajin, a gente conheceu o Vegeta. Foram tantas mudanças naquele período, que Dragon Ball ficou maior. Eu costumava assistir nessa época aí do Dragon Ball da Bandeirantes, eu trabalhava no McDonald's. E naquele período eu sempre tirava o horário que passava Dragon Ball
para fazer o meu descanso, para fazer a hora de horário de comida, né, no McDonald's. Eu ligava a TV, ficava praticamente só na sala, um ou outro entrava ali, acabava assistindo comigo Dragon Ball. Era um período assim que eu gosto, é um período que eu lembro com carinho, assim, de ver que outras pessoas acabavam sentando e assistindo comigo Dragon Ball também. Até então a gente assistia sozinho em casa, e de repente ali tinha outras pessoas dividindo essa experiência, que era acompanhar o que estava acontecendo, o que ia acontecer com o Goku. Também naquela época eu ficava fudido da vida, porque era interrompido, porque tinha algum jogo europeu, a Copa da UEFA, coisas assim, e eu ficava louco, porque só tinha aquilo pra assistir, eu só fazia aquilo praticamente naquele horário, e os caras resolviam cortar o Dragon Ball pra passar aquilo, pra passar jogo de futebol. Eu ficava louco, ficava ferrado. Bom, tempos depois aí, Dragon Ball saiu da Bandeirantes, foi pra Globo, aí com a Globo, Dragon Ball cresceu mais, Dragon Ball ficou maior também, que era que eu consegui assistir ali às 11h30, quase meio-dia Dragon Ball. Também outra fase da vida, outras coisas acontecendo. Dragon Ball tinha toda essa impressão, essa parte bacana de se conhecer, de abraçar aí o universo Dragon Ball. Hoje em dia, eu sinto muita falta de mais história em Dragon Ball, e não que as lutas sejam ruins, mas eu não gosto que fica só nisso, pesa muito só pancadaria, explosão, e o universo, ou os universos expandiram tanto que não dá mais assim para mensurar onde Dragon Ball pode chegar. Por um lado é bom, porque a gente sempre vai ter um motivo para ter uma porradaria, uma pancadaria, que a gente gosta também, só que é ruim porque se perde muito na história, você acaba tendo personagens que são deixados de lado, personagens esquecidos, que nem a Lante aí, que espirrava e trocava de personalidade, cor de cabelo e tudo mais. Você tem, infelizmente, isso tira um pouco essa graça mais humana, esse negócio mais interessante de Dragon Ball, tá? Mas a gente espera aí que depois do Super saia alguma coisa nova. Bastante coisa de Dragon Ball foi lançada aí, filmes, séries, outras produções, spin-off. Não é esse tipo de coisa que eu tô procurando atualmente de Dragon Ball. Dragon Ball, pra mim, eu acho que ele deveria estar aqui por conta disso, por conta desses acontecimentos, por conta dessas diferenças aí na minha vida. E eu acho aí que se você também acompanhou o Dragon Ball nesse período, deve entender aí o que eu tô falando. Se você é um pouquinho mais velho, deve saber das dificuldades que era assistir Dragon Ball na Bandeirantes, Dragon Ball no SBT, e também aí por um bom tempo aí na Globo, só na Cartoon aí que a gente conseguiu ter um alívio para assistir mais. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e fiquem aí com uma esperança que Dragon Ball possa voltar a ser o que foi. Difícil, né? Agora eu vou fazer a barba, porque praticamente acabei de acordar, vim fazer o vídeo. E é isso, gente. Belezinha? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau.